Exercícios, Enem 2014. Exercício 16. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esses medicamentos diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Bom, temos uma primeira pílula com 10 milímetros de comprimento com raio de 5 milímetros e deseja-se fazer uma outra pílula com menor raio para facilitar a deglutição, que será de 4 milímetros. Então, ele quer saber a diferença do volume da primeira figura para a segunda. Então, primeiro, vamos calcular o formato. Original da cápsula da figura 1. Figura 1. Então, temos as fórmulas do volume do cilindro e do volume da esfera, certo? Então, vamos lá, vamos somar o volume do cilindro mais o volume da esfera. Então, o volume da esfera é igual a 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3, mais o volume do cilindro, que vai ser π vezes raio ao quadrado vezes altura, certo? Então, temos que o volume da esfera é igual a 4 vezes π, que equivale a 3, vezes o raio da figura 1, que vale 5 ao cubo sobre 3, mais π, que é igual a 3, vezes o raio de 5 ao quadrado, vezes a altura. O volume da esfera é 4 vezes 3 igual a 12, vezes 5 ao cubo, que é 125, sobre 3, mais 3 vezes 5 ao quadrado, que é 25, vezes a altura, que é 10 milímetros. Então, volume da esfera é igual a 1.500 sobre 3, mais o volume do cilindro, que é 750. O volume da esfera mais o volume do cilindro será de 1.500 sobre 3, mais 2.250, que será o MMC, certo? Que vai ficar igual 1.500 mais 2.250 vai ser 3.750, dividido por 3, temos o volume de 1.250 milímetros ao cubo. Esse é o valor do volume da primeira figura, ou seja, da primeira pílula. Agora, vamos calcular da segunda. Segunda, temos o formato, o formato reprogramado da cápsula. Então, a gente vai usar a mesma fórmula, só que agora é para calcular da figura 2. Então, temos volume é igual a mesma fórmula, que será, então, 4 vezes π igual a 3, vezes o raio agora, que será de 4, né, ao cubo, sobre 3, mais 3 vezes o raio, que é 4, ao quadrado, vezes a altura, continua sendo 10.
Então, volume é igual 4 vezes 3, 12, vezes 4 ao cubo, 64, sobre 3, mais 3 vezes 4 vezes 4, 16, vezes 10. Volume é igual 768 sobre 3, mais 480, multiplicando 3 vezes 16, vezes 10. Volume é igual, vamos fazer o MMC novamente, como fizemos lá em cima, certo? 3 dividido por 3, 1, continua 768, 3 dividido por 1, 3, vezes 480, 1440. Volume é igual 2.208 dividido por 3. Então, temos 2.208 sobre 3, que vai ser igual a 733 milímetros cúbicos. Agora, vamos calcular a redução do volume da cápsula. Da pílula, na verdade, né, gente? Desculpa. Então, temos o primeiro valor, que deu 1.250, menos o segundo valor, que deu 736, que é igual a 514 milímetros cúbicos. Assim, chegamos no resultado. Exercício 16, Enem 2014, alternativa E. Exercícios Enem 2014, exercício 17. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base do cone, até a metade de sua altura. Para a sinalização noturna, o responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Então, os dados que o exercício dá pra gente é que o adesivo tem metade da altura do cone. Então, a gente fez um cone e um adesivo também, que tem metade da altura desse cone. Se a gente pegar esse adesivo e abrir, dá pra ver que esse é o formato do adesivo. Enem de 2014, exercício 17, alternativa correta, E. Exercícios do Enem de 2014, exercício 18. Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era. Então, o exercício diz que no primeiro momento ela pagava 10 a unidade comprando X produtos. E no segundo momento ela passou a pagar 20% a mais. Então, a gente vai ter que calcular quanto ela pagava por unidade depois desse aumento, que vai ser 10 mais os 20%. A gente corta aqui, vai ficar 100 mais 20 sobre 10, que é igual a 120 sobre 10, a gente corta aqui. Então, ela passou a pagar R$12. E o que ela levava para comprar, ela levava 10 vezes o tanto de produtos que ela conseguia comprar, mais R$6 que era para se ela tivesse despesas extras.
E depois ela passou a pagar o tanto de dinheiro que ela levava, 10 vezes x mais 6. Com esse aumento, ela passou a comprar com esse valor x menos 2, que ela passou a comprar 2 produtos a menos, pagando esses 12 reais. Então, com 12 reais, ela comprava o tanto de produtos anterior menos 2, que ela comprava 2 a menos. E isso é o mesmo valor, porque ela continuou levando a mesma quantia de dinheiro. Então, a gente iguala e calcula esse valor do x. Então, vai ficar 10x mais 6 é igual, a gente vai fazer a potenciação, distribuição, desculpa, fica 12x menos 24. Então, vamos passar o 10 para lá e 24 para cá, fica 30 é igual a 2x, x é igual a 15, que é o número de produtos que ela comprava, quando ela gastava 10 reais a unidade. E o que ele quer saber é quanto de dinheiro que ela levava. Então, é só a gente substituir que ela comprava 10 a unidade, e essa unidade, esse valor, e a quantidade de unidades que ela comprava era 15, mais 6 reais, que era das despesas extras. Vai ficar 150 mais 6, 156 era o tanto de dinheiro que ela levava para fazer essa conta. Então, exercício 18 do Enem de 2014, a alternativa correta é a B. Exercícios Enem 2014, exercício 19. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos, em ambas as disciplinas, já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... A nota que o candidato 2 deve receber para vencer a competição, a gente primeiro tem que saber a média do candidato 1. Então, vai ser assim... candidato 1 vai ser a nota de química vezes o peso de química, que é 4, mais a nota de física, que é 23, vezes o peso, que é 6, sobre o peso, 4 mais 6, que é 10, igual 20 vezes 4, 80, mais 23 vezes 6, 138, sobre 10, que é igual 218 sobre 10, que é igual 21,8. Aí vamos calcular do candidato 3. 21 vezes o peso, que é 4, mais 18 vezes o peso, que é 6, sobre 10, que é 4 mais 6, igual 84 mais 108 sobre 10, que é igual 192 sobre 10, que é igual 19,2. Então, a média do candidato 2 tem que ser maior que 21,8. Então, vai ficar assim, candidato 2, x vezes 4 mais 25 vezes 6 sobre 10. Tem que ser maior que 21,8. Então, vai ficar 4x mais 150
sobre 10 maior que 21,8. 4x mais 150 é maior que 21,8 vezes 10. Então, vai ficar 4x mais 150 é maior que 218. 4x maior que 218 menos 150. 4x é maior que 68. X é maior que 68 dividido por 4. X é maior que 17. Se é maior que 17, vai ser 18. 2014, exercício 19, alternativa A. Exercícios Enem de 2014. Exercício 20. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo do mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é. Então, o exercício diz que a gente vai ter 17 palitos para construir os triângulos, e sendo que um lado deles tem que ser 6 palitos. Sendo que um lado vai ser de 6, 17 menos 6, vão sobrar 11 palitos para a construção dos outros dois lados. Aí, as únicas construções possíveis vão ser... Porque esses triângulos, eles não podem ser iguais. E também eles não podem ter dois lados iguais ao outro triângulo. Então, as únicas construções possíveis vão ser o triângulo com o lado 6, mais os outros dois lados 5 e 6, um lado 6 e os outros lados 4 e 7, e um triângulo com 6 e os outros lados 3 e 8. Então, são 3 triângulos possíveis. Exercício 20 do Enem de 2014, alternativa correta A. Exercícios Enem de 2014, exercício 21. Diariamente, uma residência consome 2.160 Wh. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 por 8 centímetros. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja seu objetivo? O exercício dá que o consumo da casa é de 2.160 Wh, que essa casa tem 100 células e que cada célula produz 24 Wh por centímetro de diagonal. Aí, a gente percebe que esse triângulo formado, tem esse ângulo de 90, porque é um retângulo, ele possui 6 centímetros por 8. E dá para perceber que é um triângulo de acordo com Pitágoras 3, 4, 5. Que aqui dividido por 2 vai dar 3, aqui dividido por 2 vai dar 4. E então a diagonal, que seria 5 vezes 2 é igual a 10. Se uma diagonal possui 10 centímetros e cada centímetro produz 24 Wh, então essa célula produz 10 vezes 24 Wh, que é igual a 240 Wh. Cada célula produz isso, só que a gente tem 100 células. Então, a casa inteira, ela produz 240 Wh vezes 100, que vai dar 24.000 Wh.
Aí a gente percebe que ela produz mais do que ela realmente gasta, que o consumo é só de 20.160. Aí a gente pega esse valor, o valor que ela produz, de 4.000, menos o valor que ela consome, vai dar um total de 3.840 watts-hora, que é o total de energia que ela produz a mais. Aí, dividindo pela quantidade de que cada célula produz, 3 vezes 840, dividido pelo total de células, o total de energia que cada célula produz, que é 240 watts-hora, vão dar 16 células que ele tem a mais. Então, o que o cara devia fazer é tirar essas 16 células. 21 do Enem de 2014, a alternativa correta, A. Exercícios, Enem 2014, exercício 22. Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 metros e 14 metros no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covos com uma única muda e com um espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é. Então, temos aqui um terreno de 11,5 por 14 metros e tem que ter 3 metros de espaçamento entre as laterais do terreno e as mudas. Então, você tem aqui uma muda, um espaço de 3 metros, que é da lateral do terreno, mais da outra lateral, 3, mais de uma muda para outra, 3 de novo, mais uma muda, 3, lateral do terreno, 3, mais lateral do terreno, 3. Aqui a gente tem uma outra muda, lateral 3, lateral 3. Entre uma muda e outra, 3 também, lateral 3, muda 3, lateral 3, lateral 3. Então, a gente liga aqui as mudas, que também tem um espaço de 3 metros. E aí, aqui acontece que vai dar um total de 6 mudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele quer a quantidade de muda máxima para esse espaço. Então, aqui vai dar 3, 6, 9, 12. Se a gente colocasse mais uma, ia passar. Então, não ia passar de 14 metros, tem 12. Se colocasse, ia dar 15. Então, você não pode pôr mais uma muda. E se você coloca mais uma muda aqui, também vai passar, porque você tem 3, 6, 9. Se você coloca mais uma, vai passar de 11,5. Então, a quantidade máxima aqui é 6. Ele quer que você agrupe de uma forma que fique paralelo. Mas você tem uma outra forma de agrupar, em que vai dar mais mudas do que 6. Então, aqui tá correto, porém não é a quantidade máxima. Agora, nesse daqui, a gente vai ter o mesmo terreno, 11,5 por 14 metros, mas ela tá agrupada de uma forma diferente, ainda assim tá paralelo. Então, ficou aqui, ó, uma muda, 3 metros, 3 metros. Outra muda, 3 metros, 3 metros. Aí você vai ligar elas e vai ter mais uma muda aqui. Outra muda aqui, outra muda aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aí você vai ligar todas elas.
de forma que todas têm 3 metros em suas laterais e entre uma e outra, certo? Então, organizada dessa forma, você vê, ó, 3, 6, 9, 12. Deu 12 e não passou de 14, que não pode passar. E aqui também, 3, 6, 9, que deu 9. E não passou de 11,5. Então, organizado dessa forma, a gente consegue ter uma maior quantidade de mudas, que vai ter o total de 9 mudas. Exercício 22, Enem 2014, alternativa correta, C. Exercícios Enem 2014. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual é mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o... Então, segundo a tabela que o exercício fornece, ele quer saber qual o reagente que ele vai utilizar, sendo que esse reagente tem que ter a maior quantidade de resultados acima da média em todos os experimentos. Então, vamos calcular de cada um a média. Reagente 1, vamos somar 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 11, vai dar 30, sobre 5, que é a quantidade de experimentos, 6 é a média. Reagente 2, 0 mais 6, mais 7, mais 6, mais... igual a 24 sobre 5, quantidade de experimentos, vai dar 4,8. Reagente 3, 2 mais 3 mais 8 mais 10 mais 11, igual a 34, sobre 5, igual a 6,8. Reagente 4, igual a 2, mais 4, mais 7, mais 8, mais 12, que vai dar 33 sobre 5, é igual a 6,6. E reagente 5, igual a 1, mais 2, mais 9, mais 10, mais 11, que vai dar 33 sobre 5, igual a 6,6 também. O reagente que ele está querendo é o que tem a maior quantidade de resultados acima da média. Então, no reagente 1, a média é 6, só que aí só tem um resultado acima do 6, o 11. Reagente 2, a média é 4,8, temos 1, 2, 3, 4 resultados acima. Média 6,8. Temos 1, 2, 3 resultados apenas acima. Média 6,6. 1 resultado, 2, 3 resultados. E no reagente 5, 3 resultados também acima da média. Então, o reagente que ele quer é o reagente 2, porque possui 4 resultados acima da média. Enem 2014, exercício 23, alternativa B, reagente 2. Exercícios Enem 2014. Exercício 25. A Companhia de Engenharia de Tráfego CT de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. O sistema mede o tempo
percorrido entre o radar e o outro e calcula a velocidade média. No teste feito pela CT, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 km um do outro. As medições de velocidade deixaram de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre o radar e o outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CT precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é. Então, os dados que a gente tem é a distância entre os radares, que é de 2,1 km, e o tempo de deslocamento seguro entre eles, que é de 1 minuto e 24 segundos. E também a gente sabe que o cálculo da velocidade média é a distância sobre o tempo. Só que nas placas ele tem a distância em quilômetros por hora e o nosso tempo está em minutos e segundos. Então, primeiro a gente vai ter que transformar. 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos e ele já tem 1 minuto, só que ele utiliza mais 24 segundos. Então, 60 mais 24 segundos, que vai dar 80. 1 hora possui 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Então, quantas horas em 84 segundos? Vai dar 3.600x igual a 84. Então, o total de horas é igual a 84 sobre 3.600 horas. Agora, sabendo o tempo e sabendo a distância, a gente pode calcular sua velocidade média, que é o que ele quer saber. Então, o tempo, 2,1 km sobre 84 sobre 3.600 vai dar 2,1 vezes 3.600 sobre 84, que dá um total de 90 km por hora, que é a velocidade média máxima permitida, é a placa que ele quer saber. Enem de 2014, exercício 25, alternativa correta, C. Exercícios do Enem de 2014, exercício 26. Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool em gel com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes, com suas respectivas capacidades listadas. Recipiente 1, 0,125 litros. Recipiente 2, 0,250 litros. Recipiente 3, 0,320 litros. Recipiente 4, 0,500 litros. Recipiente 5, 0,800 litros. O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com álcool em gel na sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos galões de uma só vez. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar? Então, o exercício diz pra gente que ele tem 16 galões com 4 litros cada, que ele vai distribuir em 10 escolas, e em cada uma dessas escolas vai receber 20 recipientes, com a mesma quantidade de litros. Primeiro a gente vai ter que descobrir quantos litros ele tem,
16 vezes 4, que vai dar... que dá 64 litros. Esse 64 a gente vai dividir pelas 10 escolas. Então, 64 sobre 10, 6,4 litros por escola. Só que esses 6,4 vão ser divididos em 20 recipientes. Então, dividir isso aqui de novo por 20, que vai dar 0,320 litros, que é o valor do recipiente número 3. Exercício 26 do Enem de 2014, alternativa correta C. Exercícios Enem 2014. Exercício 27. A figura 1 representa uma gravura retangular com 8 metros de comprimento e 6 metros de altura. Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 centímetros de comprimento e 30 centímetros de altura, deixando livres 3 centímetros em cada margem, conforme a figura 2. A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as proporções da figura 1. A escala da gravura reproduzida na folha de papel é... Então, os dados que a gente tem é da figura inicial, que tem os 8 metros, que é igual a 800 centímetros. Eu já fiz a conversão para ficar mais fácil de calcular. E 6 metros de... esses 6 metros de largura, que é igual a 600 centímetros de largura, na figura 1. E ele quer saber, para a figura 2, qual vai ser a escala, sendo que a proporção tem que ser a mesma. Nessa figura 2, ele diz que a folha de papel tem 30 centímetros de largura e 42 centímetros de comprimento. Só que essa nova imagem, ela vai ter que ter uma margem de 3 centímetros, tanto dos dois lados, né? Então, esses 42 centímetros vão diminuir os 3 centímetros de um lado e os 3 centímetros do outro lado, que vai dar 36 centímetros. E no comprimento, você vai ter que diminuir desses 30 centímetros, 3 também de cada lado. Que vai dar 24 centímetros. Então, você tem duas possibilidades de escala. E a escala é a distância real sobre a distância na imagem que ele quer agora. Então, eu posso ter as duas opções. Tanto a dos 800 centímetros sobre 36, que vai dar 1 para aproximadamente 22 centímetros, tanto a escala dos 600 centímetros sobre 24 centímetros, que vai dar 1 para 25 centímetros. Só que ele quer que essa imagem ocupe a maior área possível dessa folha com essa margem de 3 centímetros. Então, a melhor escala para ser usada utilizando maior área da folha é a escala de 1 para 25. Exercício 27 do Enem de 2014, alternativa D. Exercícios do Enem de 2014, exercício 28. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre a pista para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. Qual desses jogadores representa o maior desempenho? O exercício daquela tabela, ele diz que a razão entre o total de vezes que o jogador derrubou todos os pinos e o número de jogadores determina seu desempenho.
Então a gente vai ter que calcular o desempenho de cada jogador para saber qual que é o que tem maior desempenho. Então, jogador 1, desempenho vai ser 50 sobre 85. Vamos simplificar aqui por 5, vai ficar 10 sobre 17, que dá mais ou menos 0,58. Aí vamos calcular jogador 2. Desempenho vai ser 40 sobre 65. Vamos simplificar também por 5. Vai ficar 8 sobre 13, que dá mais ou menos 0,61. O jogador 3. Desempenho vai ser 20 sobre 65. Vamos simplificar por 5 de novo. 4 sobre 13, que vai dar 0,3. O jogador 4 vai ser 30 sobre 40, a gente corta esse 0, que vai dar 0,75. E o jogador 5 é igual a 48 sobre 90. Vamos simplificar por 3, vai dar 16 sobre 30. Simplificar de novo, né? 2 é igual a 8 sobre 15, que vai dar mais ou menos 0,54. E o que tem maior desempenho é o que tiver o maior valor. No caso, é esse de 75, né? Jogador 4. Exercício 28 do Enem de 2014, resposta correta, alternativa D. Exercícios Enem 2014. Exercício 29. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% são utilizados em descarga de banheiro, 27% são para cozinhar e beber e 15% são para demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente em média em litros de água. Dados. A gente tem um consumo de 200 litros por dia e as sugestões de consumo. O consumo inicial, para tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, eu utilizo 25% dos 20 litros de água. Para dar descarga, 33%. Para cozinhar e beber, 27%. Então, primeiro a gente calcula o consumo inicial de tudo isso. Então, 25% de 200 litros, eu tenho 50 litros. 33% dos 200 litros, eu tenho 66 litros. E 27% eu tenho 54 litros. Desse total utilizado de 50 litros para as 3 atividades, a gente vai tirar a sugestão do consumo dessas 3 atividades. Então, vai ser o 50 menos 24 menos 3,2 e menos 2,4, que vai dar um total de 20,4 litros. Desses 33%, 66 litros, a gente vai tirar a quantidade que foi sugestionada, os 18 menos os 18 litros, que vai dar 48 litros. E desses 27%, 54 litros, a gente vai tirar os 22 litros, que é a sugestão, o consumo que ele quer usar agora, que vai dar 32 litros. Para você descobrir essa economia, você soma os valores que ele deixou de gastar.
Então, 20,4 litros mais 48 litros mais os 32 litros, que vai dar um total de 100,4 litros é a economia, o que ele deixou de gastar. E o valor das demais atividades a gente não usa porque ele diz que essa quantidade não varia, ele não precisa mudar a quantidade de água que ele gasta para as demais atividades. Resposta do exercício 29 do Enem 2014, alternativa C. Exercícios do Enem de 2014, exercício 30. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instaladas nos vidros das portas películas protetoras, cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz proveniente de uma fonte externa atravessa o vidro e a película. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível de P é. Então, o exercício diz que a luz consegue atravessar o vidro de 70% a 90% dela e com a película 50% a 70% dela. Se o exercício quer saber o intervalo dessas porcentagens que representa a variação total possível, primeiro você vai ter que calcular a máxima e a mínima. Para calcular a mínima, a gente vai multiplicar o 70, que é quanto passa pelo vidro, vezes 50% com a película, que é a mínima dos dois. 70 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Vamos cortar isso aqui. Vai dar 0,7 vezes 0,5, que é 0,35, ou 35%, que é a variação mínima. Para calcular a máxima, a gente multiplica os 90 vezes os 70%, isso é 90 sobre 100 vezes 70 sobre 100, a gente corta esse 0,9 vezes 0,7, que é igual a 0,63, ou 63%. Essa é a mínima e essa é a máxima. A variação total e esse intervalo é o intervalo entre 35% e 63%. Então, seria o intervalo entre 35, a gente coloca 35 aqui, e 63%. Exercício 30 do Enem de 2014, a alternativa correta é a A. Exercícios Enem 2014, exercício 24. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Então, o exercício dá de dados pra gente que 45 mil ingressos foram vendidos e o estádio possui 5 portões, sendo que cada portão possui 4 catracas. Então, o estádio inteiro possui 20 catracas. Uma pessoa passa a cada 2 minutos por catraca.
Então, a cada 2 minutos passam 20 pessoas, porque passa uma por catraca. Então, se a cada 2 segundos passam 20 pessoas, em quanto tempo vão passar as 45 mil pessoas? Então, vai ficar 20x é igual a 90 mil. X é igual a 4.500 segundos. Só que a gente tem que converter para minutos, né? Então, 4.500 dividido por 60 é igual a 75 minutos. Só que 75 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 15. E 60 minutos é o equivalente a 1 hora mais 15 minutos. Esse é o tempo que vai demorar para as pessoas passarem e entrarem no estádio. Exercício 24 do Enem de 2014, alternativa correta, B.